irmãos? Vamos aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, e hoje Ele está aqui para falar aos nossos corações. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 24, e nós vamos ler até o 28. Mateus 16, versículo 24, e nós vamos ler até o 28, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede nessa noite, mais uma vez, né? E sempre pedindo aí oração da igreja, né? Que a igreja venha orar pelas nossas vidas, orar pela minha esposa, né? Minha esposa passou um pouquinho mal hoje, mas Deus já deu a vitória, irmãos. Deus já deu a cura, já deu a vitória, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Mateus 16, versículo 24 ao 28. Quem achou, dá um glória a Deus aí nessa noite, irmãos? Deus é fiel. Vamos procurar, né, ser bem objetivos para estar ministrando a ceia do Senhor também. E daqui a pouco, né, vamos estar fazendo aí uma comunhão também com os irmãos, né? Participando aí dessa comunhão, de um lanche. E vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite com o coração agradecido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, qual o contexto dessa passagem? No contexto dessa passagem, Jesus Cristo estava ali já nos seus últimos dias aqui sobre essa terra. Jesus já estava próximo ali de ter que se entregar naquela cruz, e Ele estava ali trazendo uma palavra aos seus discípulos. E essa palavra que Jesus tinha que trazer aos seus discípulos, era uma palavra que tinha que causar impacto. Era uma palavra que tinha que chamar a atenção dos discípulos para a seriedade da vida espiritual. Era uma palavra que tinha que chamar a atenção dos discípulos, irmãos, pela seriedade que é fazer parte do reino dos céus. Então essa palavra tinha que marcar. Essa palavra tinha que impactar os discípulos. E essa palavra realmente, se os irmãos forem prestar bastante atenção, é uma palavra de alerta, é uma palavra muito forte, e é uma palavra que fala de compromisso. Jesus, ele só atraía pessoas compromissadas. Por quê? Porque ele pregava compromisso. Quem não queria compromisso, irmãos, não gostava de ficar ouvindo Jesus. Mas aqueles que queriam compromisso sério com o reino e com Deus, estava sempre disposto a dar ouvidos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos, nessa última hora, sermos uma igreja, irmãos, que vamos querer compromisso com o nosso Deus, compromisso com o nosso Jesus, porque a vinda de Jesus está cada vez mais próxima, Jesus está às portas, e Ele vai levar uma igreja compromissada com o reino dEle. E se a gente for observar bem, nessa passagem, Jesus, Ele propõe uma troca. Não sei se os irmãos repararam, mas nessa passagem, Jesus, Ele está propondo uma troca. Ele propõe que os seus seguidores, que os seus discípulos, irmãos, venham trocar uma vida terrena e passageira por uma vida eterna e celestial. Porque ele diz: todo aquele que quiser ganhar a sua vida, na verdade ele vai perdê-la. Mas todos aqueles que perder a sua vida por amor de mim, esse sim vai ganhar a sua vida, vai ganhar a vida eterna, irmãos. Porque Jesus, ele estava próximo de se entregar naquele madeiro. Jesus Cristo, o tempo todo, ele foi amigo dos discípulos. Só que nessa hora, irmãos, os discípulos seriam testados.
Jesus sempre foi amigo, mas nessas horas, Jesus ele ia ver quem ia ser amigo dele nessas últimas horas. Irmãos, o mundo está cada vez indo de mal a pior. Cada vez mais perigoso viver neste mundo. As perseguições vão aumentar cada vez mais. E esse teste também, ele vai chegar na minha e na sua vida. Já foi louvado aqui nessa noite. Jesus, ele é o nosso amigo. Achei um verdadeiro amigo. Vai chegar um momento, irmãos, que a nossa fé, ela vai ser testada de uma maneira mais forte. Então a fé dos discípulos naquele momento também seria testada. Porque Jesus, ele ia se entregar. E nós sabemos que os soldados romanos também iam começar a perseguir os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. Tanto que quando Jesus se entregou, logo Pedro negou Jesus, Então Jesus ele deixou bem claro, falou, olha, quem quiser, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Porque se vocês quiserem ganhar só sua vida aqui nessa terra, na verdade, vocês vão perder sua vida. Mas se vocês perderem sua vida por amor de mim nessa terra, vocês vão ganhar a vida verdadeira. Mas muitas vezes Jesus ele fala com a gente, e muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção no que Jesus realmente quis dizer. Porque ele falou isso para Pedro também. Mas logo quando Jesus se entregou, a primeira coisa que Pedro fez foi negar Jesus 3 vezes, Ou seja, Pedro, ele pensou em proteger sua vida. Ele pensou em ganhar sua vida. Irmão, se nós levarmos nessa terra uma vida, muitas vezes até mesmo com um sentimento egoísta de pensarmos só em nós mesmos nessa terra, pensar só em conquistar, pensar só em muitas vezes curtir essa vida, aproveitar os prazeres dessa vida, conquistar, ser vencedor só nessa terra. Muitas vezes esse sentimento pode se tornar um sentimento egoísta, que nós vamos pensar só em nós mesmos, em termos livramentos, termos escape. Mas a partir do momento que nós abrimos mão de pensar só em nós e pensamos no reino, irmãos, muitos perigos nós vamos correr também, mas esse teste é necessário para fazer uma separação, uma divisão de quem é discípulo e quem não é discípulo de Jesus. Então Pedro, ele quis ganhar a sua vida. Se nós tentarmos ganhar a nossa vida só nessa terra, nós vamos perder a nossa vida espiritual. Aconteceu com Pedro. Depois que Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que Pedro, irmãos, ele fugiu do chamado, que Pedro ele ficou bastante angustiado. Pedro ficou triste depois de ter negado Jesus e Pedro pensou até mesmo em desistir. Então viu o efeito? Ele tentou preservar a sua vida, mas acabou perdendo a sua vida espiritual. Mas a partir do momento, irmãos, que nós entregamos nossa vida diante de Jesus, além de Jesus nos proteger nessa terra, Ele vai nos manter vivos espiritualmente. Aconteceu com Judas também. Judas, ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas. Judas, ele pensou só nos seus livramentos aqui terrenos. Judas, ele pensou até mesmo no dinheiro, porque ele vendeu Jesus. Ele pensou só nessa vida, num ganho passageiro dessa terra. E acabou perdendo a sua vida espiritual. Porque depois Judas, um grande remorso tomou de conta do coração dele. E ele acabou se matando, como a palavra de Deus diz. Tentou ganhar a sua vida aqui na terra, mas perdeu a sua vida espiritual. Então, se nós observarmos bem, Jesus, ele sempre está fazendo essa proposta a toda a humanidade. Troque essa vida terrena, troque essa vida passageira, essa vida que muitas vezes vai trazer alguns prazeres, mas troque essa vida por uma vida eterna. Porque tudo nessa terra vai passar. Tudo é passageiro nessa terra, irmãos, e a nossa vida passa, e ela passa muito rápido. A nossa vida é como um sopro. E não tem coisa melhor, como já foi dito aqui nessa noite, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Todos os dias, Jesus, ele está fazendo essa proposta para mim e para você. Priorize as coisas espirituais, priorize o reino de Deus, priorize as coisas celestiais, porque as coisas celestiais, essas são eternas. Essa é a melhor parte e ninguém vai tirar essa parte de nenhum de nós, irmãos. O testemunho da nossa irmã Amanda muito forte, né? E aí a gente se pergunta, como nós podemos suportar uma situação dessa? Somente com Cristo, irmãos, com a presença de Deus nos nossos corações, é que nós vamos conseguir suportar
todas as adversidades da vida. Então Jesus, ele propõe essa troca. Ele fez isso outras vezes também. A palavra de Deus fala de outras situações que Jesus, ele propôs essa troca. Certa vez, ele chegou para um jovem rico. A Bíblia diz que esse jovem era um jovem que tinha muitos bens materiais. Era um jovem rico. E esse jovem, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele falou: mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Muitas vezes, nós nos baseamos nas nossas próprias obras, né? Nós achamos que somos nós que temos que fazer algo para conseguir herdar a salvação. Mas, na verdade, irmãos, tudo vem de Deus, tudo parte de Deus. Nós apenas temos que responder a tudo que Ele já fez lá naquele madeiro. Não somos nós que vamos fazer para conseguir conquistar a salvação. Quem fez foi Jesus. Nós só temos que crer e responder com fé a tudo que Ele já fez. Então o jovem rico perguntou. E essa pergunta permeia toda a igreja. Todos nós, em algum momento, eu creio que nós já perguntamos isso. Senhor, o que me falta para me conseguir garantir minha salvação? Aí Jesus falou para aquele jovem rico: cumpra os mandamentos. E o jovem rico falou: eu já tenho cumprido, Senhor. Eu honro meu pai, honro a minha mãe, eu faço a obra, eu dizimo, eu já faço tudo certinho. Jesus olhou para o jovem. Jesus não elogiou o jovem. Jesus apenas olhou para o jovem e disse: mas ainda te falta uma coisa. Irmão, sempre vai faltar uma coisa para todos nós. Sempre vai ter algo que nós vamos ter que renunciar nessa terra. Sempre vai ter algo ali que nós vamos precisar nos libertar. Nós nunca vamos ser perfeitos. Perfeito foi Jesus. Porque chamaram até Jesus de bom homem, né? Bom homem. Aí Jesus falou: bom é o Pai que está nos céus. Por que vocês estão me chamando de bom? Aí às vezes vem aquela dúvida, né? Mas Jesus não é bom? Mas sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus ainda não tinha cumprido com a sua missão. Jesus ainda estava aqui como homem. Então ele poderia errar ainda. Ele poderia falhar. Porque para os judeus, bom era só aquele que conseguia terminar a obra. Jesus precisava terminar a obra. Então ele falou: bom é o meu Pai que está nos céus. Mas ainda, jovem, te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, pegue todas as suas riquezas, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Observou que Jesus, ele estava propondo uma troca? Ele estava propondo que o jovem trocasse as coisas terrenas pelas coisas celestiais. E para todos nós que já temos fé em Jesus, parece até muito simples, né, de responder a isso. Fala: Senhor, claro que eu quero as coisas celestiais. Mas para aquele jovem, naquele momento, não foi tão simples. Porque a Bíblia fala que aquele jovem se entristeceu e saiu da presença de Jesus. Quero que os irmãos até memorizem isso. Esse jovem se entristeceu, porque teria que desfazer de todos os seus bens. Não aceitou a proposta de Jesus, da troca que Jesus fez, propôs a ele. E esse jovem, ele se entristeceu e saiu da presença de Jesus, irmãos. Irmãos, é muito triste, a coisa mais triste que pode acontecer para o ser humano é sair da presença de Deus ou nunca se entregar à presença de Deus. Hoje eu estava lá na padaria, né, fui pegar ali o lanche que nós compramos na padaria, e ali eu estava dentro do carro e eu vi ali um amigo meu de infância, irmãos, um rapaz ali que eu conheço desde a minha infância. Este amigo meu, há muitos e muitos anos, ele se entregou para o álcool. Ele se entregou para o alcoolismo. Até hoje ele bebe. E ali eu estava dentro do carro e vendo ele ali, irmãos, sentado na frente da padaria, todo sujo, todo maltrapilho, estava bêbado. Passou um pouquinho, ele se levantou, ele começou a andar, e até o jeito que ele está andando é um jeito de dar dó. Ele começou ali a caminhar, a andar, irmãos, ele está andando todo torto. De tanto que a bebida ali já consumiu a saúde dele, irmãos. Andando todo empenado, todo torto. Igual o louvor que foi cantado aqui hoje, né? Um homem torto. Então, irmãos, aquilo ali naquela hora cortou o meu coração. Eu falei: poxa, eu conheci esse rapaz. O rapaz era jovem, forte, né? Rapaz alto, forte, jovem. E está todo acabado. Por quê? Porque não buscou a presença de Jesus. E depois minha esposa falou. Minha esposa falou que a mãe dele é evangélica. É a mãe, né, irmã? A mãe dele é evangélica. A família é bem estruturada. Mas ele ainda não buscou a presença de Deus, irmãos.
E ele ali, quando nós olhamos para a fisionomia dele, é uma fisionomia de morte. Nós vemos ali o vazio no olhar, um semblante vazio, um semblante triste, acabado. Nós vemos o que é uma vida sem Deus, irmãos. O que pode se tornar uma vida afastada de Deus. E aí eu dou graças a Deus, porque Deus me libertou do álcool. Deus me libertou das drogas, mas eu vou começar a orar por essa vida também, porque é muito triste. Então veja, o jovem rico não aceitou essa proposta de Jesus. Ele preferiu ficar ligado ainda às coisas materiais, às riquezas. Porque o problema daquele jovem rico não era o dinheiro. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é o problema. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, irmãos. Não é pecado o homem obter riquezas. O pecado é a riqueza possuir o homem. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Se nós deixarmos as coisas passageiras, o dinheiro, as riquezas, tomarem conta da nossa vida, nos escravizar, irmãos, fatalmente nós vamos perder a vida eterna. Então aquele jovem rico, ele não aceitou essa proposta. Mas nós temos outro exemplo na Bíblia também, que me chama bastante atenção. Nosso irmão Jesuíno falou aqui de Caim, né? E eu já pensei, já confirmou com a palavra também. Nosso irmão Jesuíno falou de Caim. Em certo momento, Deus ele fez uma proposta para Caim também. A Bíblia fala que Caim, ele estava ali com raiva, ele estava irado, ele estava com inveja do irmão dele, ou seja, ele estava carregando muitos sentimentos ruins dentro dele, dentro do coração dele, dentro da alma dele. E aí Deus, né, naquela passagem ali era Deus falando com Caim, aí Deus ele fez uma proposta para Caim. Primeiro ele perguntou, Caim, por que seu semblante está aí decaído? Ou seja, né, por que você está aí com essa cara amarrada? Por que você está de cara feia? Caim está virado, com ódio, com inveja do irmão, por causa que Deus tinha aceitado a oferta de Abel, mas não tinha aceitado a oferta dele, isso causou raiva nele, ódio e inveja, irmãos. Então Deus perguntou, por que você está aí com essa cara amarrada? O pecado já está aí, batendo a sua porta. Cabe a você dominar este pecado. Deus ele estava fazendo uma proposta. Ele estava falando, Caim, troque todo esse sentimento ruim que você tem dentro de você. Todas essas mágoas, todos esses sentimentos tóxicos que estão dentro de você. Troque esses sentimentos por sentimentos bons. Você ainda tem uma chance. Você ainda tem uma oportunidade de trocar as coisas ruins pelas coisas boas. Todos os dias também, Deus faz essa proposta para mim e para você. Às vezes mesmo estando na igreja, às vezes mesmo louvando, às vezes mesmo pregando, orando, irmãos, muitas vezes nós guardamos sentimentos ruins dentro de nós. Pode ser uma mágoa, pode ser um ressentimento, pode ser uma falta de perdão, pode ser uma inveja, pode ser uma ira. Muitos sentimentos tóxicos podem tomar conta do nosso coração. E Deus nessa noite, Ele está propondo uma troca. Troque todo sentimento ruim por sentimentos bons, porque hoje Deus Ele quer alegrar a nossa alma, irmãos. Outros sentimentos também que podem tomar conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Preocupações, né? Tristezas, decepções, falta de esperança. Hoje Deus está falando, eu tenho coisas muito melhores para encher o seu coração. Mas é necessário se esvaziar. Você não precisa ficar guardando esses sentimentos ruins. Deus ele estava fazendo uma proposta para Caim. Estava falando, Caim, a falta de perdão que você está aí guardando dentro do seu coração, isso vai te matar. Isso está te consumindo. Troque a falta de perdão pelo amor ao seu irmão, pelo carinho ao seu irmão. Mas Caim, irmãos, a Bíblia diz que Caim, ele não aceitou essa proposta. Assim como o jovem rico não aceitou a proposta, Caim também não aceitou. Caim foi e matou o seu irmão. A Bíblia diz que Caim assassinou o seu irmão. E aí uma das frases mais tristes que eu acho na Bíblia também, está escrita lá em Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que Caim também saiu da presença do Senhor, porque não aceitou a proposta de Deus. Então veja, o jovem rico não aceitou a proposta de Jesus e saiu da presença de Jesus. Caim também não aceitou a proposta de Deus e o final dele foi sair da presença de Deus.
Sabe por que muitas vidas já saíram da presença de Deus? E sabe por que muitas vidas até hoje não aceitaram a presença de Deus ainda, irmãos? Porque essas vidas estão recusando a proposta que Deus faz. Essas vidas estão só focadas nas coisas terrenas, mas não estão valorizando as coisas celestiais. Essas vidas estão querendo conquistar a terra, mas estão perdendo os céus. Porque quando nós queremos conquistar a terra, nós acabamos perdendo os céus. Mas quando nós valorizamos os céus, Deus nos dá a terra por herança, irmãos. Essa promessa para todos nós. A Bíblia fala que nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, irmãos. Um lugar onde não há choro, um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não há preocupação. Mas ainda nessa terra, nós vamos ter que passar por provações. Nós vamos ter que passar por dificuldades. Nós vamos ter que passar por dor, por tristeza. Vamos ter que passar por problemas. Mas quer saber de uma coisa? Vale a pena sofrer por Cristo, irmãos. Porque se nós quisermos, preservar a nossa vida nessa terra, nós vamos perder a verdadeira vida. Mas se nós levarmos uma vida de renúncia nessa terra, nós vamos receber a vida com abundância e a vida eterna que Deus tem prometido para todos nós. Mas é necessário renúncia. Irmãos, não tem como herdar o céu sem renúncia. Aquele que não renuncia a essa terra, não tem como herdar os céus. Porque se a gente não valorizar, irmãos, os céus, enquanto nós estamos nessa terra, o que nós vamos querer fazer lá, se nós não damos valor para os céus? Os céus é para aqueles que dão valor. Já contei aqui para os irmãos, algumas vezes esse testemunho. E tem uma coisa interessante que às vezes acontece, Há poucos anos, alguns anos atrás, eu resolvi mudar ali para o Borges Landeiro com minha esposa. Morava ali na 6, Mas nós fomos mudar para o Borges Landeiro, Deus deu uma bênção lá, Deus proveu ali uma situação. Porque eu já queria um lugar mais tranquilo. Acho que é a idade que vai chegando, Antes gostava de barulho, gostava de farra, gostava de ouvir som alto no carro. Hoje em dia, irmãos, quando eu ouço um som alto, já fica angustiado. Já fica agoniado ali, Não aguento mais. E ali, a minha rua, ela estava meio barulhenta. Eu pensei, nossa, eu queria um lugar mais calmo. Porque não é verdade, irmãos? Às vezes, assim, quando a gente mora na rua, na casa, quando a gente mora em casa, às vezes é tanto barulho, É gente batendo no portão, é gente chamando, batendo palma, é cachorro latindo, é motoqueiro passando, é muito barulho, Falei, rapaz, estou precisando de um lugar mais tranquilo. E aí nós fomos mudar lá para o Borges Landeiro, Deus deu essa vitória. E lá no Borges Landeiro, irmãos, tem uma piscina lá, Naquele condomínio tem uma piscina. Aí todas as vezes quando é dia de domingo eu não gosto nem de sair muito, Às vezes saio para a casa de um familiar, da mãe, mas eu não gosto de sair muito não, eu gosto de ficar focado no culto. E muitas vezes quando é dia de domingo, quando nós estamos vindo para a igreja, se arrumando para vir para a igreja, irmãos, tá lá a piscina, Lotada de gente, aquele sol, Solzão, a piscina lotada de gente, pessoas na churrasqueira, pessoas curtindo adoidado. Aí muitas vezes, não vou mentir para os irmãos, não tem como eu mentir. Muitas vezes eu olho assim e falo, Senhor, ali tá é bom, hein? O negócio ali tá é bom, churrasquinho, calor desse, uma piscininha. Mas, Senhor, hoje eu tenho que fazer a sua obra, Senhor. E eu não vou trocar as coisas terrenas, eu não vou deixar abrir mão das coisas celestiais pelas coisas terrenas, não, Senhor. Eu não abro mão do reino dos céus. E quer saber de uma coisa, irmãos? Porque às vezes a pessoa pensa, então quer dizer que crente não pode se divertir? Muito pelo contrário. Crente se diverte muito mais do que as pessoas que estão no mundo. Porque quando eu estava no mundo, irmãos, enchia a cara de cachaça, Me endrogava. Aí na hora ali parecia que era bom. Na hora parecia que era uma coisa maravilhosa. Estava alegre ali com os amigos. Mas depois o efeito da bebida passava. Depois o dinheiro acabava. Os amigos iam cada um para suas casas. E no outro dia, quando eu parava para pensar, refletir na minha vida, eu penso, o que isso me trouxe de bom? Isso não me trouxe nada de bom. Ontem eu estava com vazio no coração, fui beber. Aí no outro dia eu amanhecia, o vazio estava maior ainda, irmãos. O vazio só aumentava. E como eu disse para os irmãos, eu gostava de ouvir uns raps. Aí eu lembro de um que falava assim, sem orgulho, sem respeito, sem saúde e sem paz. Era assim que eu estava. Pode entrar, varão. Entra, senta, fica à vontade.
Vamos ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer te dar a vitória nessa noite. Entra aí, ouve. Bota uma cadeira ali para ele, irmã Raimunda. Tem uma cadeira aí, ó. Pega uma cadeira e senta e fica à vontade. Fica à vontade aí que Deus quer falar ao seu coração. Então, irmãos, no outro dia, varão, eu bebia a noite toda, me drogava a noite toda. No outro dia, quando amanhecia, eu me sentia igual àquela canção, irmãos. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde e sem paz. Ou seja, irmãos, estava perdendo a minha paz e ainda estava perdendo a minha saúde. Mas Deus, chegou um dia que Deus ele me fez essa proposta. Ele falou: meu servo, você quer trocar as coisas terrenas, você quer abrir mão dessas coisas terrenas e trocar pelas coisas celestiais? Porque eu tenho isso para a sua vida. E nesse dia eu aceitei a proposta. Eu falei: Senhor, eu quero abrir mão de todas as porcarias dessa terra, porque eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida, irmãos. E hoje eu estou aqui para testemunhar. A Bíblia fala: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então, às vezes, nós nos esforçamos muito no mundo. Acordamos 3 horas da manhã, acordamos 4 horas da manhã, trabalhamos até 8, 9, 10, meia-noite, trabalhamos a semana toda, nos esforçamos muito para as coisas terrenas, mas e as coisas celestiais? O que nós estamos fazendo? A partir do momento que nós nos esforçamos mais por essa terra do que pelos céus, isso significa que nós estamos rejeitando a proposta que Jesus nos faz, irmãos, de abrir mão das coisas passageiras e tomar posse das coisas eternas. É isso que Jesus tem para a minha e para a sua vida. Só que tem um detalhe aqui nesse texto também. Isso é para quem quiser. Tem que ser algo voluntário. Tem que ser algo que parta de dentro dos nossos corações. Porque Jesus falou: aquele que quiser vir após mim. É quem quiser, irmãos. É quem quiser ser abençoado. É quem quiser ser liberto. É quem quiser ser salvo. É quem quiser viver uma vida com abundância. É para quem quiser. Apocalipse também diz isso. Quem quiser que venha e beba de graça da água da vida, irmãos. É de graça. As coisas no mundo, né, tudo tem que pagar e tudo é caro, né? Você quer beber, tem que pagar. Quer fumar, tem que pagar. Quer ir para uma farra aí, tem que pagar ingresso. Quer viajar, tem que gastar dinheiro. Mas mesmo assim nós nos esforçamos, né? Quando estamos no mundão, nós nos esforçamos para ter tudo isso. Antigamente, quando eu não tinha dinheiro para comprar um ingresso para ir no baile, irmãos, eu me virava e eu conseguia. Me virava até conseguir. E hoje em dia, muitas vezes no reino de Deus, né, quando nós falamos: eu não tenho, eu não posso ajudar, eu não tenho. Mas no mundo, a gente se esforça, né, irmãos, pelas coisas terrenas. Então, irmãos, essa é a melhor troca que nós podemos fazer, irmãos, nas nossas vidas. Isso não nos será tirado, mas é para quem quiser, aquele que quiser vir após mim. Muitos estão rejeitando essa proposta, muitos não estão querendo, irmãos, mas o nosso papel vai ser orar por essas vidas. Porque assim como Deus falou ao meu e ao seu coração, e nós aceitamos essa proposta de Jesus, irmãos, Deus é capaz também de tocar no coração de qualquer um, irmãos. Eu quero ser abençoado, eu quero ser liberto e eu quero ser salvo. Eu creio que nós, como igreja também, todos nós queremos. Mas aí nós podemos falar: Senhor, eu não quero ser salvo sozinho, porque eu não quero levar uma vida egoísta. Entra na minha família, entra na minha casa, toca no meu esposo, toca na minha esposa, toca nos meus filhos, toque naquele meu familiar que está no presídio, que está numa cadeia ou que está no hospital. Toque, Senhor, com seu Espírito Santo e traga esse também para o caminho da salvação, irmãos. Eu creio que hoje Deus vai fazer algo diferente. Ele só quer a nossa fé. Ele só quer a nossa fé, irmãos. Muitas vezes nós achamos, né, que temos que fazer tanto sacrifício, mas a Bíblia fala: é melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. E a obediência, ela também edifica a nossa fé. E a nossa fé, ela traz obediência para as nossas vidas. Então, nessa noite, irmãos, essa é a palavra que Deus tem para todos nós.
Nós já aceitamos essa proposta, irmãos, mas nós não podemos abrir mão por nada, porque Deus, Ele vai nos dar força para a gente negar a nós mesmos, seguirmos após Jesus, irmãos, tomarmos a nossa cruz, mas no final nós vamos receber a coroa e a coroa da vida, e só quem crê nessa noite, irmãos, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus Cristo, porque Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Deus quer fazer algo diferente. Então já quero convidar aqui os irmãos, né,